O empresário que deixa de recolher o ICMS cobrado de um adquirente de um produto ou de um serviço comete um crime contra a ordem tributária? Essa questão foi objeto de um importante debate no STF final do ano passado. Mas afinal, o inadimplemento tributário por si só é crime? Vamos ver. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O tema que a gente vai tratar aqui hoje é um tema que realmente preocupa muitos brasileiros, que é a questão tributária. Dentre todos os ramos do direito que tratam da ordem tributária, o direito penal tributário ele é objeto de muita discussão na doutrina quanto à legitimidade da utilização desta via para fins de proteção da ordem tributária. E hoje nós vamos tratar sobre um importante debate que ocorreu no STF final do ano passado, em sede de RHC, recurso em habeas corpus, número 133334. Quando a decisão desse RHC, o STF firmou o seguinte entendimento, que o contribuinte, que de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente de um produto ou serviço, incide no crime do artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.137. A conduta descrita no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137 é a conduta de deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo e que deveria recolher aos cofres públicos. Em que pese ainda não ter sido publicado o acórdão referente a esse RHC, então algumas expressões como dolo de apropriação, forma contumaz, a gente ainda não consegue ter uma noção do que o STF quis dizer com isso. O debate, então, aqui recai quanto à análise do elemento subjetivo do tipo penal em questão. Por quê? Será que é necessária a demonstração de uma fraude por parte do contribuinte, de uso de meios fraudulentos para enganar o fisco, para que ele recaia, então, nessa conduta do artigo 2º, inciso 2? Ou apenas a conduta de não repassar o tributo ao fisco por si só já é considerado um crime? Quando a gente analisa o habeas corpus que antecedeu esse RHC, então o habeas corpus lá no STJ que antecede esse RHC, quando do voto do ministro Rogério Schitti em sede deste habeas corpus perante o STJ, restou muito claro que se o contribuinte registra nos livros fiscais, se o contribuinte, o empresário, no caso, deixa então declarado esse ICMS que está sendo descontado, cobrado do adquirente de mercadoria, que isso não tem o condão de ilidir ou exercer qualquer influência no crime em questão. Ou seja, não é necessária a demonstração de uma fraude para que o crime do artigo 2º, inciso 2, exista. O problema, então, reside em que pode ser enquadrado nessa conduta o empresário que declara e apura na nota fiscal, nos livros contábeis, o ICMS que foi descontado de um adquirente de um produto seu, de uma mercadoria sua, e ao final do mês, quando ele, então, pega o total de créditos adquiridos na entrada dessas mercadorias com o total devido pela saída das mesmas mercadorias, há um valor de ICMS remanescente e esse valor não é repassado ao fisco. E a questão é, este não pagamento, esse não repasse ao fisco de um valor devido, essa dívida tributária pode ser considerada crime? Ah, mas qual problema teria em considerar crime essa conduta? Na verdade, o que a gente tem aqui é uma inconstitucionalidade de dizer que uma dívida pode virar um crime. Por quê? Porque se essa dívida vira um crime, eu estou autorizando uma prisão decorrente de dívida. E a nossa Constituição Federal, bem como o Pacto São José da Costa Rica, só aceita a prisão decorrente de dívida quando se trata de dívida alimentícia. E aqui nós estamos tratando de uma dívida tributária. E um problema maior que eu vejo nessa questão é no tocante à utilização de um direito penal simbólico, de um direito penal com a intenção de forçar o contribuinte a pagar algo, de um direito penal para fim de arrecadação tributária. Por mais que isso possa parecer, talvez, legítimo, no sentido de que precisamos realmente recolher esses tributos, precisamos obrigar as pessoas a pagar esses tributos, quando da utilização do direito penal para este fim, nós tiramos todo o caráter de última ratio do direito penal.
e acabamos utilizando o direito penal como um meio de arrecadação. Então, se a gente tem realmente um problema sério como nós temos em razão do inadimplemento tributário, é um problema econômico sério, um problema social sério, isso a gente não nega, mas deve ser utilizada outras vias para forçar o contribuinte a pagar. Agora, se estamos diante de um não pagamento mediante uma fraude, mediante a utilização de meios ardilosos, aí sim a gente vê dignidade penal do crime em questão. Então, o tipo penal do artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, analisar ele sem qualquer demonstração de um elemento subjetivo especial do tipo, sem que o agente tenha agido com fraude, com a intenção de fraudar, com a intenção de enganar o fisco, mas apenas enquadrando o não recolhimento tributário, estamos utilizando de maneira equivocada o direito penal, quando outras esferas poderiam e devem ser capazes de resolver esse problema, de tutelar essa questão do inadimplemento tributário. Inclusive, essa discussão é objeto de projeto de lei que está tramitando no Congresso para que esse artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, que seja acrescido à descrição típica a fim de fraudar a fiscalização tributária. Ou seja, não só deixar de recolher o tributo, mas que você faça isso com o fim de fraudar a fiscalização tributária. Isso seria acrescentar à descrição típica o elemento subjetivo especial do tipo. Esse projeto de lei ainda está tramitando no Congresso, provavelmente vai demorar a aprovação disso. Sem dúvida, uma reforma legislativa traria muito mais segurança jurídica para a aplicação desse tipo penal. Então, enquanto não há alteração legislativa, é muito importante que o judiciário se posicione quanto da aplicação do artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, especialmente nessa conduta referente ao empresário que deixa de recolher o ICMS. É necessário que, no caso concreto, seja analisado, sim, a finalidade de fraudar, seja analisado a finalidade de enganar o fisco e não apenas de não repassar um tributo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, segue no canal, compartilha com seus amigos. Vamos levar o direito penal a sério. Se você é meu aluno, já foi meu aluno, deixa um comentário aqui embaixo. Se você tem alguma sugestão de vídeo, de temas a serem tratados aqui, também escreve aqui embaixo. O direito penal precisa ser estudado. O direito penal precisa ser aplicado à luz do Estado Democrático de Direito. E eu conto com vocês para que esse canal cresça e que o direito penal realmente esteja mais acessível a todos o seu conhecimento. Obrigada, pessoal, e até a próxima.